Doutor Eliseu, ele é médico, né? Ele se formou na Faculdade do Rio de Janeiro, Gama, né? Depois ele passou um tempo fora, né? Fazendo especializações, enfim, passou um tempo em Nova York, depois voltou para Curitiba, né? E em Curitiba ele foi pioneiro, né? Ele é pioneiro na área de estética, né? A clínica dele é pioneira nesse trabalho todo. E, e ele cuida, né? Porque toda a especialização dele foi na questão de longevidade, né? E nutrologia. E esse tema me encanta muito, porque eu acredito que a gente precisa cuidar do bem-estar para a gente fazer uma travessia boa, né? Então, quando eu olhei, conversei, né? E para algumas pessoas nós somos primos, né? Então a gente tem um vínculo familiar, porque algumas pessoas me perguntaram: nossa, Karina, mas você foi convidar um médico de outra cidade, né? Você foi convidar um médico do Sul, né? Algumas pessoas ainda não sabem, mas eu sou do Sul, eu nasci em Ponta Grossa, né? A minha família é de Ponta Grossa, é de Pitanga, é de Borboletinha, é de Curitiba, né? Minha raiz, né? E o Eliseu é meu primo, né? Primo de primeiro aí do meu pai, e eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite mesmo, né, da gente poder dialogar, conversar, né, sobre o que a gente está vivendo e como a gente pode se cuidar. Eu te acompanho já há um tempo, né, nas redes sociais, e acredito que tem muitas coisas que convergem, né, do que temos de propósito, né, de vida, e do que eu me espelho e tento de alguma forma, tanto na clínica quanto nos ambientes profissionais que eu trabalho, né, com humanização das empresas, eu sempre tenho dito muito sobre a saúde física, né, e inclusive tenho trabalhado muitos corpos, né, como a gente vem nutrindo, e eu uso essa palavra, né, como a gente vem nutrindo os nossos corpos, né, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, né. E dentro do corpo físico tem toda a parte, né, de alimentação, saúde, sono, né? E acho que, para mim, você era a pessoa aí mais especial e perfeita para a gente poder conversar sobre isso, né? Então, eu estou bem feliz, tá? Bom, então esse é o Eliseu. Te desejo uma boa noite, né? Que a gente possa estarmos juntos. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você chegou, né, com esse propósito, né, de longevidade, bem-estar, né, e tudo que você tem cuidado de tantas pessoas. Ok. Bom, realmente é um grande prazer estar aqui com você. Como você já disse, nós temos uma relação de parentesco, né? Sou primo do seu pai, do Antônio, e, enfim, eu estou muito grato de você ter me convidado, porque o que você faz vem de encontro com o que eu faço. Que, na verdade, é estabelecer uma conexão com os pacientes e com as pessoas de bem-estar. Seja bem-estar físico, seja bem-estar emocional, mental, né? E essa área da medicina entrou na minha vida há mais ou menos uns 20 anos atrás. Porque assim, eu sempre me cuidei, eu malho há muitos anos, eu tenho 58 anos, eu malho desde os 22, mais ou menos. Então, já tenho uma bela estrada aí. Mas eu percebi, há uns anos atrás, que não bastava eu malhar, que não bastava eu tentar comer direito, mas eu estava já perdendo um pouco da minha energia, da minha disposição, até que eu encontrei num congresso de estética, congresso médico em São Paulo, um médico chamado Ítalo Rachid, que fez uma palestra e falou sobre longevidade saudável. E nesse congresso ele falou, eu nunca esqueci disso, que para que nós possamos ficar bonitos, porque era um congresso de estética, primeiro nós temos que estar saudáveis. E eu acho isso bárbaro, eu acho que isso resume isso que eu faço, porque na época eu fazia muita estética. E eu fiquei absolutamente encantado com a palestra dele, depois fui fazer o curso dele na Bahia, acabei fazendo a pós-graduação na Unip, em São Paulo, por 2 anos, e isso mudou a minha vida, Karina, mudou a minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha vida profissional,
porque realmente, para que nós tenhamos uma qualidade de vida, a gente tem que mudar muitas coisas. Nós temos que inserir no nosso cotidiano, na nossa rotina, coisas que são absolutamente necessárias para que tenhamos equilíbrio, né? Então, isso realmente mudou a minha vida profissional. E desde então eu venho focando muito nisso. É uma área que me inspira demais, mas extremamente complexa. Eu tenho que estudar todos os dias. Desses 20 anos, eu não faltei em nenhum congresso, nenhum encontro relacionado a esse tema, porque realmente é algo muito complexo, mas ao mesmo tempo muito fascinante e que muda a nossa vida. E eu percebo que você realmente não é só um médico, né? Você vive o que você trata os seus pacientes, né? Porque quando você coloca nas suas redes sociais, que é por onde, né, eu tenho mais contato, eu percebo que tem uma comunicação única, né? Realmente não é... Você preza por uma saúde, preza por uma qualidade de vida, né? Por estar perto de um mar, né? De respirar, né? De poder ter... Aí, estar cercado de pessoas boas, de animais, né? Então, de alguma forma, da arte, né? Porque eu acho que a arte também é curadora. Sem Então, dúvida. eu percebo que isso que me encanta, né? Eu acho que a escolha de um profissional é quando a gente vê que ele não só fala, ele faz o que ele fala, né? Porque senão a gente ficava aí numa hipocrisia, né? Então eu vejo que você tem aí uma conduta de vida que eu acho que realmente foi o que você falou. Eu me apaixonei e foi por aí que eu segui, né? Acho que vem de dentro para fora, né? Essa paixão. Né? E Exato, quando, é aí mesmo. quando você teve essa escolha profissional, eu queria que você contasse um pouco para a gente, um pouco da diferença das medicinas, né? Da medicina, né, integrativa, que é a que você olha, né, e pratica, e junto com a preventiva, né? Acho que eu vou até colocar integrativa barra preventiva, eu sei que são coisas diferentes, mas acho que seria legal você contar um pouquinho para a gente como é que a gente pode ter essas escolhas de um profissional, de alguém que tem essa conduta, né, de vida profissional, né, enfim. Ok. Ah, a medicina integrativa é uma medicina relativamente jovem e que vem resgatar um contato muito mais próximo entre o médico e o paciente. É um contato que eu acho mais humano, né? E que se assemelha muito também a um médico de família, porque você acaba cuidando da mãe, que aí traz o filho, ou traz o marido, depois traz... enfim, você acaba se tornando meio que um médico de família. E isso é muito importante, porque você cria vínculos maiores, né? Todos os meus pacientes têm o meu WhatsApp. Todos, absolutamente todos. E quando eles vão na primeira consulta, é a primeira coisa que eu falo: olha, hoje nós estamos estabelecendo uma parceria. Eu vou até aqui e você vai de lá para cá. E juntos vamos fazer um tratamento que vai melhorar a tua qualidade de vida e vai prevenir doenças lá na frente, principalmente aquelas que você já tem um histórico familiar. Então, esse é um tratamento que realmente engloba tudo. E eu costumo dizer que as 4 bases desse tratamento são: primeiro, o paciente usar os medicamentos necessários depois de um diagnóstico. Segundo, ter atividade física regular. Terceiro, ter uma boa orientação nutricional. Nós somos o que comemos. E quarto, ter algum componente que o relaxe, que pode ser uma terapia, que pode ser um reiki, que pode ser uma meditação, algo que faça com que ele desligue, com que você desligue um pouco do mundo e que você possa se reequilibrar. Então, realmente é corpo, mente e espírito. Não dá para dissociar. Então, a medicina integrativa está voltada a isso. Eu, como médico, eu tenho que entender um pouquinho de tudo, tenho que saber um pouquinho de cardiologia, de endocrinologia, de neurologia, enfim,
para eu entender o paciente como um todo e, dessa maneira, conseguir um diagnóstico mais preciso e um prognóstico melhor para ele. E isso é lindo, né? Porque quando a gente caminha para esse movimento, né, de ter uma saúde total, né, de ter aí um olhar de alguma forma integrativo mesmo, né, a gente não cindir, né, a gente não ficar um cuidar de uma parte, outro cuidar do outro, né, eu acho que traz aproximação, traz, acho que, o olhar humano, né, e que o que a gente mais precisa no dia de hoje, né, Eliseu, é a gente poder ter essa relação mais próxima e se sentir amparado, né. Eu estava, curiosamente, né, as redes sociais têm sido bastante companheiras nessa nova realidade, né? Sim. E tem um Instagram que eu sigo, que eu gosto bastante, chama Meu Cérebro. Fala um pouquinho de neurociência, que eu gosto também de integrar um pouco na psicologia. E foi interessante porque a partir dele fui para outro, que eu já nem lembro qual é, enfim. E aí no outro ele explicou um pouquinho do significado de clínica, né? Do que clinicar, né? Tanto o médico quanto o psicoterapeuta, o psicólogo, né? E que vem do grego e que vem, curiosamente, significa cama, colo, leito, cuidado, né? Então, quando um médico escolhe seguir por essa linha, por esse olhar, eu sinto que provavelmente os seus pacientes devem se sentir muito amparados, né? E muito cuidados com esse olhar humano, né? Eu acho que isso deve ser bastante acolhedor e calma, né? Tem gente que tá falando aí de você, ó. É verdade. Eu gostaria de acrescentar só mais uma coisa. Eu vi que acabou de entrar um amigo meu de São Paulo, que é médico também, o Dr. Marlisson, um grande amigo meu, e que me mandou um vídeo hoje muito curioso, que ele falou assim, olha, tem tudo a ver com o que você tem dito, e realmente tem. Um outro colega médico que fala de algo que é muito importante nessa conjuntura que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de isolamento social, de ter que ficar mais em casa, onde ele fala uma palavra que eu acho fundamental, que chama-se gratidão. Gratidão. Uhum. E nós conseguirmos ver o copo, quando ele está pela metade, né, de água, conseguirmos ver que ele está meio cheio e não meio vazio. E de conseguirmos enxergar que o nosso dia, o nosso presente, é mais importante que o ontem e mais importante que o amanhã. Porque o ontem já passou, o amanhã ainda não chegou, e o presente se faz necessário para que consigamos ter mais tranquilidade, para que consigamos ter paciência, sabendo que é um dia realmente após o outro. E que tudo isso, toda essa conjuntura, uma hora vai passar. Que não adianta nós ficarmos esperando protocolos milagrosos, que esse medicamento ou aquele outro, sem uma comprovada experiência científica, vai ajudar nessa doença, ou que apareça uma vacina. Não, nós temos que nos manter bem, em equilíbrio, saudáveis, porque isso vai aumentar a nossa imunidade. E é isso que interessa, na verdade, né? Milhares de pessoas milhões de pessoas tiveram contato, estou falando especificamente do Covid-19, milhões de pessoas já tiveram contato com esse vírus e passaram por ele, ou tiveram sintomas muito leves. Então, graças a Deus, o percentual de comorbidades que levam a essa doença mais grave é muito pequeno. Mas o que eu quero dizer, que eu quero levar para as pessoas, é que o importante é o hoje, é você estar bem, é você dormir bem, é você ter uma alimentação saudável, é você pensar positivo, é você estar grato, né, por um monte de coisa que a gente tem, por a gente enxergar, por a gente poder falar, por a gente poder trocar, por a gente poder ter esperança, enfim, por a gente poder ter um bicho de estimação que a gente gosta e que dá um amor imenso para a gente, por a gente ter amigos. Então, eu acho que esse é o grande mote, né? É você ter gratidão por tudo isso que acontece e que, por vezes, a gente não vê. Acontece uma coisinha que nos desagrada, pronto, já desaba tudo.
E não pode ser assim. A gente tem que ver o quanto a gente é feliz por ter saúde, por estar bem, né? Do que ficar triste ou deprimido, porque aí tua imunidade cai também e você pode adoecer. Ontem, o que você fala é tudo que realmente eu acredito profundamente, né? E até separei aqui porque eu tinha separado uma carta, né? E que ela chama gratidão, Olha né? E eu só. acho que isso é ressonância, né? Isso para mim faz todo sentido. Eu vou ler ela pra gente, né? Porque como eu estou extremamente grata da sua presença, né? E grata de todo mundo que está com a gente aqui. Estão falando palavras lindas pra gente, né? Gratidão. Celebrar cada momento. Celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos. Celebrar a vida. Celebrar. É uma bela forma de se agradecer. É Né? lindo, é É isso. lindo, né? Que bacana, que bacana. Lindo. Então, eu acho que isso é fundamental, sabe, Karina? Nós estamos vivendo tempos sombrios, principalmente aqui no Brasil, onde existe hoje uma manifestação de gente raivosa, sabe, de gente radical, tanto de um lado quanto do outro, de gente sem esperança, e isso em todas as áreas, né, na política, algumas áreas religiosas que são não muito condescendentes com religiões contrárias, na área da sexualidade, enfim, nos relacionamentos humanos. E é tudo que a gente não precisa. A gente Sim. precisa se doar, a gente precisa trocar. E os bons pensamentos, as boas atitudes, as gratidões, elas reverberam positivamente e voltam para você. Então as Sim. pessoas têm que tentar entender isso, né? Que o ódio gera mais ódio, né? Que a impaciência gera mais impaciência, a intolerância também. Que é bacana você estar mais tranquilo, você poder deitar e dormir o sono dos justos, como se fala. Então, não é, esse equilíbrio eu acho que é fundamental e alguma coisa aconteceu no Brasil que isso fugiu um pouco do controle. Então são crises diárias que as pessoas fomentam que só trazem infelicidade, né? E nós não precisamos disso, a gente precisa ser positivo, achar que tudo vai dar certo, ver que o copo está meio cheio, que tudo isso vai passar, né? Então, isso eu acho fundamental. Eu acho que gratidão gera gratidão, né? Ouvir seus pacientes, seus familiares escrevendo tanto que você é luz, é estrela, é totalmente importante na vida, né, deles e a tua presença. Eu acho que isso é algo que alguma forma a gente sempre, se a gente doar, realmente vai reverberar, né? Eu acho que isso para mim também é o que mais me toca, principalmente, né? E falando um pouquinho, né, dessa questão de gratidão e de viver o instante, né? Porque na verdade a gente tem agora, né? Nós temos nesse momento que é a live, né? Que nós estamos vivendo. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui um pouco. Mas com tudo isso que a gente está vivendo, acho que algumas palavras apareceram com muito mais intensidade, né? Tanto acho que no nosso ciclo próximo, na nossa família, no consultório, nas empresas. As pessoas elas estão precisando desse cuidado maior, né, Eliseu? E, e quando eu tive, né, o desejo de te convidar, porque o meu desejo era tão grande, toda semana eu via que eu começava a contar dicas, né? E aí dicas, vou te falar que até de Google, né? E dicas caseiras, né, dicas da avó, né, dos ancestrais que eu também gosto, de um chazinho, né, de um óleos essenciais, né, de praticar o amor, de vibrar em outra vibração, inspirar o belo. Mas aí já tem uma perguntinha falando do sono, né? E tem alguns pontos que eu vejo que, assim, têm sido constantes. Eu tenho escutado constante, né? De pessoas que têm dormido muito mal, né? Que tem sempre pesadelo, né? Como a professora Regina está perguntando, que não relaxa, né? Eu acho que se você puder dar algumas dicas pra gente de preparar, né? Eu sempre falo, e nem sei se está tão, né? Mas é uma forma que eu enxergo, de ter um ritual para o sono.
até chegar ao desligamento, né? É que acho que é o que eu faço para mim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí como, né, Sim. um pouquinho. Veja, sono é fundamental para tudo. É durante o sono, quando a gente é criança, que a gente cresce. É quando a gente produz mais GH, o IGF-1, IGF-BP3, que são os hormônios do crescimento. É durante o sono que você se restabelece. É durante o sono que a tua insulina cai, porque você não come durante o sono. Então, aí o GH pode subir. É durante o sono que nós produzimos melatonina. E é fundamental que entremos durante o sono na fase REM 2 dele, que nós tenhamos um sono profundo, que a gente sonhe. E isso normalmente acontece entre 2 horas e 4 horas da manhã. Esse é um período em que a nossa glândula pineal, que é uma glândula bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha, que fica lá no meio do cérebro, é o período em que ela descansa, quando a gente usa a melatonina antes de dormir, ou usa algum chá que nos acalme, depois vou citar alguns. Então, esse é um tempo onde nós realmente vamos nos reenergizar para termos um dia ativo na manhã seguinte, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades, problemas do dia a dia com força, com vigor. Então, sono é fundamental. Uhum. E essa glândula que eu falei para você, a glândula pineal, que produz a melatonina, ela também tem um quê espiritual forte. E a melatonina é chamada de mãe de todos os hormônios, porque é ela que ajuda a abrir os receptores para que todos os outros hormônios atuem melhor no nosso organismo. A melatonina é um grande antioxidante. A melatonina ajuda a aumentar a nossa imunidade, porque faz com que repousemos melhor. Então, quem não dorme bem ou quem usa medicamentos que induzam o sono de forma Uhum. artificial, não está fazendo uma coisa bacana para o seu organismo. Então, é fundamental que tenhamos um sono profundo, tranquilo e repousante. O que nós podemos fazer, além de usar a melatonina, que é uma substância natural que nós produzimos e que Uhum. podemos complementar usando via oral? Uhum. Eu tenho dito e tenho falado para os meus pacientes, e tenho postado nas minhas redes sociais, que existem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, você não pode fazer uma alimentação pesada à noite. Isso vai atrapalhar seu sono, porque vai fazer com que seu intestino trabalhe muito e isso Uhum. vai atrapalhar a você entrar num sono mais repousante. Segunda coisa, que você tenha tido durante o dia uma atividade física. Isso é super importante. Nessa época que as academias, pelo menos aqui, ainda estão fechadas, que você tenha feito uma caminhada, que você suba e desça a escada, que você faça atividades dentro da sua casa, enfim, sempre se pode dar um jeito de ter uma atividade física, né? Que você tenha feito à noite um banho relaxante, um banho morno, ou quem tiver banheira, um bom banho de banheira, né? Isso também vai te acalmar, vai te relaxar. Uhum. Faça uso de chás. Você pode usar camomila, você pode usar erva cidreira, você pode usar lavanda, chá verde sem cafeína, enfim. Uma bebida quente, uma bebida morna também vai te relaxar na hora de dormir. E, para fechar, o que eu acho fundamental é que as pessoas criem o hábito de meditar na hora de dormir. Isso vai fazer com que você realmente desligue do mundo externo, que você consiga entrar num outro plano e aí o seu sono com certeza será muito mais profundo, muito mais reparador. Lembrem que o sono, quando não é muito bom, e isso acontece por muitos anos, a conta chega em forma de doenças. Então é isso que Uhum. a gente não quer. Então sono é fundamental. Perfeito, né? E eu não sei se chega para você que algumas pessoas, né? E aí eu muitas vezes acontece isso, que eu acordo às 3 horas da manhã, né? E acordo e desperto, né? E aqui chegou uma perguntinha ali. Gostaria de saber sobre o sono para as pessoas que se classificam noturnas
e trocam o dia pela noite. Já posso responder isso? Bom, Pode, pode. na verdade, a gente tem que ver o todo, né? Então, é importante que saibamos como é que está a glândula tireoide do paciente, que é uma glândula que manda na nossa vida. O segundo hormônio mais importante é o hormônio tireoidiano. Nós temos que ver como é que está o cortisol, que é o hormônio do estresse. Normalmente, pessoas muito estressadas, há muito tempo, costumam ter um cortisol muito baixo. Por quê? As glândulas adrenais, que ficam aqui em cima dos rins, elas entram em fadiga, porque é um estresse constante no dia a dia. Chega uma hora que elas não produzem mais o cortisol necessário que a gente precisa no dia a dia. E isso altera muito o sono. Então, pacientes com fadiga adrenal crônica, cortisol muito baixo, pacientes com hipotireoidismo não tratado ou mal tratado, tudo isso leva a uma má qualidade do sono. Então, é o todo que nós temos que ver. Quando eu digo usa melatonina, mas eu estou pressupondo que você está equilibrado, que você não tem hipotireoidismo, que você não está com fadiga adrenal crônica, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, menopausa. As mulheres, quando entram na menopausa, também têm uma qualidade de sono muito ruim. É importante ter um olhar especial para a menopausa, né? Então, é o todo. É a medicina integrativa que eu falo. É interessante, né, quando você fala da melatonina, eu uso, eu gosto muito, né, eu descobri há um tempo e realmente foi bem, mudou minha qualidade de sono. Porém, essa questão de acordar muitas vezes às 3 da manhã, né, eu vi que tem mais uma pessoa, a Cláudia, Clau Mota, né, que também colocou que também acontece. Alguns pacientes relatam que acordam às 3 da manhã e tem toda uma história, né, das 3 da manhã, uma questão espiritual, né, que nós somos acordados. E aí você disse que o hormônio trabalha das 2 às 4. Provavelmente é interrompido, então, essa produção? Sim, e é importante também que nós tenhamos um quarto absolutamente escuro. A glândula pineal ela é muito sensível à luz. Qualquer luminosidade, o LEDzinho da televisão, ou do computador, ou do telefone celular, qualquer luz já vai fazer com que você superficialize seu sono. Então, seu quarto tem que ser um breu absoluto. Você tem que ter o blackout, né, para que não venha luz de fora e que não tenha nenhuma luz dentro. Se tiver algum LEDzinho, você cobre, tá? Com esparadrapo, enfim, qualquer coisa. Porque a escuridão é fundamental para que a tua glândula pineal trabalhe a contento e produza a melatonina necessária. Veja, além de você ver essas questões que eu acabei de falar, se você tem hipotireoidismo ou não, fadiga adrenal crônica, também tem que ver a dosagem de melatonina que você está usando. Isso é uma coisa muito individualizada. Alguns pacientes são mais sensíveis, tem que usar uma dosagem menor, e outros precisam de uma dosagem um pouco maior. Então, é sempre interessante discutir com o seu médico se essa dose de melatonina está sendo suficiente ou se tem que reequilibrar essas outras substâncias que eu falei para você. Porque eu já percebi que quando eu usava uma quantidade um pouco maior, às vezes eu acordava nauseada e com sono ainda, muitas Isso, vezes. Né? isso. E aí eu tive que Tem que tomar reduzir. cuidado, tem que tomar cuidado com a dosagem, isso é muito importante. Eu só quero dar uma dica, falei de hipotireoidismo, Aham. tem muita gente que nem sabe que tem hipotireoidismo. Infelizmente é uma doença que é muito mal diagnosticada. E os valores de referência que nós temos hoje, os valores sanguíneos, eles têm um espectro muito grande, né? Entre 0,3 e 5,7 do TSH. Eu vou dar uma dica. Se você aferir a tua temperatura basal por 5 manhãs, você já vai saber se você tem uma glândula que está um pouco mais preguiçosa ou não, que aí já seria interessante cuidar melhor dela. Então, ao acordar, na cama, você coloca o termômetro na boca, deixa 6 minutinhos e anota o resultado. Você vai fazer isso por 5 manhãs consecutivas. Ao final, você vai somar essas 5 temperaturas e você vai dividir por 5. A soma tem que ser igual ou maior que 36,5 graus centígrados. Se for menor,
possivelmente você pode ter um hipotireoidismo subclínico, que muitas vezes não aparece no exame de sangue, mas que tem que ser tratado, porque pode trazer algumas consequências desagradáveis. Uma delas é a do sono, noites mal dormidas. Olha só, perfeito. Muito boa essa dica. Isso eu não, nem tinha nem noção. E é interessante porque eu tô assistindo um seriado que chama Good Wish, que é de uma bruxinha boa, e tem um médico lá, que eles são todos naturebas e tal. E ele começou a ver que a menina tinha uma sudorese na mão, e aí falou, você deu uma olhadinha no seu, na sua tireoide? Né? E aí tinha dado, né? E aí ele tinha pedido para ela fazer uns exames e que não tinha dado. Foi acho que no quinto exame que saiu, que foi super difícil achar o que ela tinha, né? E foi muito interessante mesmo. E você falou da melatonina e do sono. Eu queria que você contasse assim, se chega para você a questão do sonho, né? Quando tem um sono mais profundo e reparador, né? E quando se usa a melatonina, né? Ou quando o hormônio está funcionando bem, as pessoas podem sonhar, né? Não só ter pesadelos, mas elas podem sonhar. No consultório, algumas pacientes minhas que usam melatonina, elas chegam com muitos sonhos reveladores. Não sei se para você também chega, né? É só um fato curioso que eu queria saber se chega para você também. Muito. E, na verdade, assim, você só sonha se você tem um sono profundo. Se você não entra na fase REM 2 do sono, Uhum. você não sonha ou você não lembra do que você sonhou no dia seguinte. Então, para que você tenha sonhos vívidos, intensos, que você lembre deles no dia seguinte, condição sine qua non é que você tenha realmente entrado na fase REM 2 dele. E a melatonina ajuda muito nisso, né? Então, os sonhos são muito significativos. Eu não sou um expert em sonho, não sei o significado dele, mas o que eu posso dizer é assim, se você sonhou, lembrou, e tem, às vezes, a sensação de que o sonho até aconteceu, foi um sonho vívido, pode ter certeza que você teve um sono profundo, que sua melatonina fez um bom trabalho durante a noite. Muito bom. Alguma pergunta mais de sono, gente, né? Porque senão a gente podia passar, né, para acho que gostaria até que você falasse, Eliseu, o que você acha que é importante mais para a gente reforçar nesse momento que a gente está vivendo, né? Até por uma questão preventiva, algo prognóstico, para ter um prognóstico positivo, por mais que a gente está nesse momento sem poder muito ter planos, né? Mas eu acho que para cuidar da saúde emocional, os prognósticos são bem negativos, né? De ansiedade, de estresse Muito. pós-traumático, né? E de um monte de pânico, de medo. Tem tido muitos tiques que as crianças estão tendo. Então, queria te ouvir um pouquinho, né? E tem uma pergunta também da tia Renatinha, que quem dorme muito, se o sono como fuga, e sobre o teleatendimento, né? Como é possível aí uma consulta via telemedicina da Patrícia também. O CFM agora ele está permitindo nesse período de isolamento social que façamos a telemedicina. É possível sim. Eu acho que ajuda muito, né? Tanto na minha área, como acredito que na terapia também, enfim, a gente pode dar sequência aos atendimentos sem que tenhamos a consulta presencial, né? Falou de excesso de sono, foi isso? Foi como fuga. Se Sim, quem, se quem dorme muito tem um excesso de uma fuga. o excesso de sono, principalmente pela manhã, também me fala de um hipotireoidismo não tratado e uma fadiga adrenal crônica não tratada. O que acontece nesses dois casos? O paciente fica com muito sono pela manhã, tem dificuldade de sair da cama, quer ficar na cama, e à noite ele fica absolutamente ligado. Ele tem toda a energia do mundo à noite. Ele quer estudar, ele quer trabalhar, ele quer sair, tudo ele quer fazer à noite. E isso não é realmente o mais saudável. E só reiterando, para que você tenha uma noite de sono de qualidade, o ideal é que você durma até às 11 horas da noite. Tá? E aí, acorda mais cedo, acorda bem e disposto aí para enfrentar o dia. Então, excesso de sono
pela manhã ou durante o dia, fala de alguns hormônios não estão aí bem equilibrados. Lembrando, hipotireoidismo e fadiga adrenal crônica, que é um hormônio do estresse não está bacana. E aí, assim, até como sugestão, que pode ser que algumas pessoas já estão se perguntando, né? Qual seria? Seria para quem está, né, em Ribeirão, tem gente de vários lugares, né? Seria qual a nutrologia, o preventivo, a longevidade? Qual é a especialidade que procuraria para ter esses exames mais específicos para poder descobrir essa desorganização hormonal, enfim, né? Eu sabia do nutrólogo, do endócrino, enfim, eu não sei qual seria. Pode ser qualquer médico de qualquer especialidade que tenha feito a pós-graduação na fisiologia do envelhecimento ou na longevidade saudável. Dentro dessa área de atuação da medicina, nós temos profissionais de todas as áreas. Ginecologistas, endócrinos, dermatos, cardiologistas, neurologistas, até cirurgiões plásticos. Por quê? Os meus colegas perceberam que cada vez mais a gente tem que ter essa visão holística, que a gente tem que ter essa visão integral da saúde, né, da prevenção. E então tem muitos profissionais capacitados que fizeram essa pós-graduação que podem prestar esse serviço da medicina integrativa, de dosar todos os componentes sanguíneos, de fazer... Eu acho assim, uma coisa que é muito importante reiterar é que nós não percamos a questão da anamnese, de você ler o paciente, de você observar os sinais e os sintomas. Muitas vezes, por exemplo, um diagnóstico do hipotireoidismo, só de nós observarmos o paciente, né, se ele está com edema em volta dos olhos, periorbicular, se ele está com uma queda de cabelo intensa, se ele está com unhas frágeis, com uma certa dificuldade de emagrecer, com falta de energia, é uma clínica muito rica que me fala de um hipotireoidismo, entende? Então, nós médicos temos que nos voltarmos mais a essa medicina de sinais e sintomas, ficarmos menos dependentes de exames. Exames são necessários, mas eu já falo que exames são sempre complementares. Eles não são... não é a primeira opção. A primeira opção é você ter uma longa conversa com o paciente. As minhas primeiras consultas dificilmente demoram menos do que 1h30, às vezes até 2 horas, para que você saiba tudo da vida do paciente, dos antepassados dele, dos pais, dos avós, que doenças tiveram, enfim, como é que é o dia a dia dele, para daí você ter um diagnóstico clínico que vai se somar a um diagnóstico laboratorial, e aí você vai poder fazer um prognóstico mais preciso para o paciente. Perfeito, nossa, demais, porque faz realmente uma visão única, né? Tem todo um complemento da saúde, da família. Sem dúvidas. Agora, eu sempre gosto de frisar para os meus pacientes, não é só você usar o medicamento. Voltando ao que eu falei anteriormente, você tem que ter atividade física regular. Gente, tem que comer bem. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A maioria das doenças, grande número, uma grande parte delas começam no nosso intestino. Então, nós temos que nos tratar bem. O que acontece é que, infelizmente, hoje, a nossa comida ela vem muito contaminada com agrotóxicos. O Brasil liberou assim agrotóxico nesse último ano e meio de uma forma estúpida, né? Então nossos alimentos estão muito contaminados com agrotóxicos. Isso faz um mal enorme. Então procurarmos, na medida do possível, consumirmos alimentos orgânicos, né? Evitar refrigerante. Eu fico absolutamente abismado quando alguém me fala que ainda usa refrigerante. Açúcar. Açúcar é o grande mal dos últimos anos, do século, talvez do milênio. Açúcar causa muitas doenças, né? Diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, enfim. Então, não é agora, né? Não é agora, é sempre, né? Não é agora, não é a pandemia, não é né? Não,
é agora. Lógico que você tentando melhorar tudo isso que eu falei agora, você vai enfrentar essa situação que é transitória de uma maneira diferente, de uma maneira mais tranquila, porque você melhorando a tua alimentação, como eu falei, você vai dormir melhor, você vai ter um intestino mais saudável. Tem uma expressão que acho que todo mundo conhece, que é dos nossos avós, que fala quando uma pessoa tá mal-humorada, ela está enfesada. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Tá. Enfesado é cheio de fezes. É um intestino Já que fui não muito funciona, enfesada, já. não é? Então, isso faz com que você fique irritado, sem paciência, né? Então, intestino tem que ser absolutamente saudável. Você tem que ir ao banheiro todos os dias. Tem que tomar muita água, gente. As E os pessoas não bebem água, probióticos? E os probióticos? estão fundamentais, né? Mas aí entra como complemento. Primeiro, você tem que comer bem, né? Você tem que comer fibras, tem que comer muito verde, né? Você tem que usar muito, muito, muito azeite de oliva. Você tem que usar castanhas, nozes. Tudo isso vai melhorar. Isso aí, tudo que eu falei agora, são anti-inflamatórios. Vão diminuir o que a gente chama de inflamação subclínica, que é o grande causador de doenças cardiovasculares, sabe? Então as pessoas têm que ter essa consciência. Se você comer menos açúcar, se você comer menos massa branca, frituras, você não vai inflamar, você não vai ter resistência insulínica, porque a tua glicose não vai ficar subindo o tempo todo, e isso vai fazer com que as placas de ateroma, que todo mundo tem, até criança hoje, pela má alimentação, elas fiquem estáveis dentro dos vasos. Porque o que causa uma doença cardiovascular é quando essas placas se desestabilizam, elas se soltam, e o vaso, quando o vaso estreita, elas obstruem o vaso, isso é igual a um AVC ou um infarto. E tudo isso começa na alimentação, na falta de atividade física, na falta de ingesta de uma quantidade bacana de água, né? Então, é super importante que as pessoas se atentem a isso. Comer bem, ter um intestino que funciona bem, dormir bem, vai melhorar a sua qualidade de vida hoje e vai prevenir doenças amanhã. E é interessante, né? Todo mundo mudando de vida, 3, 2, 1 já, né? Amanhã todo mundo pedindo exame. Mas não é fácil. Veja, as pessoas têm que sair da zona de conforto. Sim, nada Porque fácil. não existe mágica, né? Isso é uma luta diária que nós temos que ter. Todos os dias você tem que acordar bem, você tem que passar teu dia bem, você tem que comer bem, você tem que ter atividade física, você tem que amar teu próximo todo dia, você tem que ter um... Gente, tem um bicho de estimação. É uma coisa maravilhosa. E estudos comprovam que quem tem animal de estimação vive mais. Não é invenção minha. Eu tenho 4 cães, né? As pessoas que me seguem sabem disso. Uhum. Eu amo de paixão, né? E que me trazem muita felicidade, inclusive nessa época que nós estamos mais em casa, que fomos obrigados a ficar mais em casa. Então, a convivência com o animal traz uma felicidade enorme. Você aumenta teus níveis de ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, de endorfina. Todos esses hormônios que trazem felicidade, que te acalmam, vêm dessa troca afetuosa que você tem com os bichos de estimação, né? Então isso é muito importante. Agora tem que sair da zona de conforto. Milagres não existem. Milagres não existem. E as pessoas têm que entender que nós vamos viver cada vez mais. Eu que tenho hoje 58, possivelmente, se não tiver nenhuma intercorrência, vou chegar aos 90, 95, quiçá 100 anos. Você, Karina, que é um bebê, vai chegar provavelmente aos 110. Quem Meu está nascendo Deus! hoje, quem está nascendo hoje provavelmente vai chegar aos 120. Isso não é ficção científica. Não é fantasia, é a realidade. Então Realidade. nós temos que mudar o nosso dia, o nosso cotidiano, a nossa rotina, para que amanhã a gente continue bem. Outro dia eu postei uma foto de uma mulher com 80 anos que malha, lá toda sarada, toda definida. E isso não é mais ficção também, é possível. Então dá para você envelhecer bem, com saúde, e, consequentemente, ter um corpo melhor, mais bacana, porque
o nosso corpo é o nosso templo, a gente tem que se gostar, a gente tem que se amar, nós temos que nos olhar no espelho e gostarmos da nossa imagem, e nós temos que ser a nossa melhor companhia. Quando você estiver convivendo com você mesmo, numa boa, quando você gostar de ficar um tempo sozinho, sem que isso te traga solidão ou insatisfação, eu acho que aí você realmente está pronto para ter um companheiro ou uma companheira e para você trocar melhor com as pessoas. Eu acho que você, como terapeuta, também pode falar um pouquinho disso. Então, nós temos que sair da zona de conforto, temos que mudar a nossa alimentação, ter atividade física, meditarmos, dormirmos bem, fazer cocô todos os dias para que a gente fique feliz. Simples assim. Simples assim. Eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que é a receita da felicidade, né? É muito interessante isso, porque enquanto você estava falando tudo isso sobre a longevidade, a minha avó entrou, né? E a minha avó tem 87 anos. E Ai, para que mim, legal. ela é uma inspiração, né? Ela faz pilates, ela tá na live com o celular dela, que é o iPhone dela, né? Ela quer estar sempre melhor, e ela sempre disse que o que fez ela, né, estar na vida e querer estar na vida é o amor, né? É o que ela tem pelas pessoas, o pensamento positivo, né? Ela poder alimentar, se nutrir tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente, de coisas boas, né? Tem o intestino dela que é bem capenga, né? E aí ela sempre tá de olho nesse intestino dela, né? Que bom que ela tá te escutando aí. Sim, Então, depois vou passar uns lactobacilos para ela. Me coloque em contato com ela depois que eu dou umas dicas também. tá. Porque é interessante, porque tiveram muitos estudos na psicologia do Alzheimer ligado ao intestino. Então, tem tudo a ver mesmo, né, o que você falou, né? Eu tô, assim, muito feliz, porque foi uma live muito gostosa, né? A gente aí tá quase no finalzinho dela. Foi prazerosa, né? Acho que foi cheio de gratidão, né? Tanta gente falando coisas lindas da forma que você lida com a medicina e com o amor ao mesmo tempo, né? Acho que isso faz com que a gente possa cada vez mais ter a certeza de se doar para o outro e ter a vibração de volta para a gente, né? Acho que esse ato da generosidade, da gratidão e do amor colocado em prática é o que você disse, né? Reverbera para nós e para o mundo. E quando a gente ouve falar tanto desse vírus, ouvimos também falar sobre a questão que é um vírus vibracional. Então, se a gente está numa frequência baixa, a gente vai estar sujeito a não só ele, a outras coisas mais que a vida pode nos trazer, né? Então, poder unir a tua sabedoria, né, da nutrologia, da longevidade, do bem-estar, junto com o que eu acredito, né, e a cada dia tenho pregado que a gente tem que cuidar muito do nosso jardim interno, né, para a gente poder cuidar, meditar com coisas boas, né, poder ter um bom lugar para poder colocar as nossas angústias, né, acho que esse é um ponto que eu acredito, né, tenho acreditado cada vez mais, e o motivo de estarmos juntos aqui é por isso, né? É a medicina humanizada, é a terapia humanizada, é a gente poder olhar para o ser humano como ele é, dentro da nossa casa, né? E independente do que a gente tá, né? Como a gente tá e como a gente é. E sim, que estão pedindo parte 2. Ah, legal. Eu estou vendo um monte de gente monte de amigos, né, e pacientes. Eu vi vários. Obrigado por vocês terem nos prestigiado. Eu fico muito feliz. Eu não vou poder citar todos, porque são muitos, né? Muitíssimo obrigado. Mas quanto tempo a gente tem ainda, Karina? 5 minutos. 5 minutos. Então, o que eu gostaria de deixar para todo mundo é que nós realmente tenhamos uma visão mais condescendente conosco e com o mundo, que a gente compreenda mais o outro, que a gente seja menos egoísta e que a gente seja realmente muito mais grato.
né? Não foi coincidência eu ter falado em gratidão, não foi coincidência o Dr. Marlison ter mandado o vídeo que fala de gratidão de um colega e você ter mostrado, você ter lido sobre gratidão. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar jamais, gente. Eu faço isso todos os dias. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é eu agradecer por eu estar vendo, eu agradecer por eu poder andar, sair da minha cama sozinho, por eu poder ter um alimento para mim, né? Por eu poder brincar com os meus cachorros, por eu ter meu companheiro, o Neto, há 23 anos junto comigo, por eu ter minha secretária aqui, a Gilda, que me trata com todo carinho, que eu adoro, por eu ter um trabalho que eu amo, porque eu faço com uma paixão incrível. Eu sempre digo assim, se eu fosse milionário, ou enfim, que eu não sou, eu continuaria fazendo a mesma coisa, porque o que eu faço é o que eu amo, e esse é o grande segredo também da vida. É você ter uma atividade profissional que te complete, que te faça feliz. Aí fica tudo muito mais fácil. Então, eu resumiria tudo que a gente falou até agora nessa palavra que é gratidão. Então, Gratidão. agradeço a todo mundo que participou, agradeço a você, Karina, por ter me convidado. Fiquei muito feliz, né? E espero que um dia possamos conversar novamente. E obrigado a todo Vamos, mundo que participou. vamos, vai ficar gravado. Algumas pessoas estão perguntando, né? Vou deixar gravada tanto no IGVT quanto no canal do YouTube. Né? Depois eu te passo o link para as pessoas que não puderam assistir poderem, né? E isso né? Vamos fazer sim parte 2 porque falta alguns aspectos da imunidade, né? E da saúde, da longevidade, é o que vai. Então, gratidão, namastê, que eu sei que você sempre fala namastê também, né? Namastê para todo Namastê. mundo. Gratidão Namastê. por estarem conosco aí, estarem comigo toda quarta-feira. E é o que ele falou, eu faço por amor, né? Mesmo que eu tô capenga, eu tô aqui porque eu amo o que eu faço e para poder chegar um pouquinho do amor para todo mundo. Eliseu, obrigada, gratidão e muito bom a gente ser do mesmo sangue. Gratidão, gratidão. E vamos viver da melhor maneira possível. Viver o hoje, esquece o ontem e nem pense no amanhã. Vivo hoje. Isso aí. Eu vou ler de novo a carta da gratidão para a gente guardar ela bem gravadinho, tá? Gratidão. Celebrar cada momento. Celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos. Celebrar a vida. Celebrar é uma bela forma de se agradecer. Lindo. Gratidão para todo mundo. Um beijo.